Meio-dia e 39, de volta com o Vitoriosa Debate, agradecendo mais uma vez a sua audiência. Nesse momento, a nossa direção reunida, porque no final, como sempre, eu anuncio a próxima data e o próximo tema do Vitoriosa Debate. Você que acompanha também através da Rádio AM 1390, a Rádio Vitoriosa. Antes de abordarmos a questão da violência familiar, detalhe com o Dr. Anderson Machado, da OAB, essa pasta importante, junto com a Vara de Execuções Penais. Inclusive, nós falávamos agora há pouco sobre números, mas se traduzidos hoje, o número seria elevado, não é isso, doutor Anderson? Seria bem elevado, André, porque a Vara de Execução, por exemplo, ela recebe a ordem, quando a pessoa vai presa, ele passa o processo dele para a Vara de Execução. A Vara de Execução, simplesmente, ela cumpre aquilo da pessoa presa. Se tivesse uma agilidade em termos de judiciário, nós temos hoje em Uberlândia poucas varas, são 4 varas aqui para a região desse tamanho. Então, se tivesse mais agilidade no cumprimento, no próprio processo, se o processo andasse mais rápido, eu creio que esse número subiria facilmente para 7 mil, tranquilamente. Porque um processo criminal hoje, ele é muito demorado. Você começa com a fase de testemunhas, enrolamento, tudo, e vai enrolar. E por que essa demora? O judiciário. Nós temos um problema no judiciário. O judiciário é lento, faltam juízes, faltam promotores, faltam varas aqui em Uberlândia. Então, teria que ter uma agilidade bem maior para que se cumpra. Só para ilustrar, a pessoa hoje comete um crime, sai do flagrante, que é o caso do homicídio, por exemplo, de júri. Nós temos júris em Uberlândia julgados 16 anos depois do crime. Aí acontece o que o coronel falou, aquela sensação de impune, da pessoa matou, você está vendo que ela matou, todo mundo sabe que ela matou e ela está na rua andando até hoje. Ela não está impune, ela vai ser condenada, só que demora aquilo. Nós vemos nos jornais aí, casos famosos, que demoraram 16, 15 anos para acontecer o júri, que não foi em Uberlândia, São Paulo, tudo. Então, no Brasil inteiro, isso não é só questão de Uberlândia. No Brasil inteiro. Hoje, dependendo do lugar que você esteja, você mata uma pessoa, sai do flagrante, você só vai a júri 18 anos depois. Quase que... Aí já não adianta. Entendeu? Aí já não adianta. Aquela sensação de punibilidade passa. E outra coisa que é muito grave nisso aí. Daí 18 anos o cara vai pagar por um crime que ele cometeu lá atrás. Às vezes ele era solteiro, sozinho, não tinha nada. Se ele fosse preso, ele não ia ter um prejuízo tão grande. Aí depois de 18 anos ele é casado, pai de família e tudo, vai pôr na cadeia, ele nunca mais cometeu crime nenhum. Vamos saber de outro aspecto também da violência, a violência familiar, a chamada violência doméstica. Com a Lei Maria da Penha, entre outros, enfim, como que está essa situação? E a Kátia Medeiros tem mais informações, vejam só. Você tá nervoso, eu tô nervosa, deixa eu ir embora. O tio dele olhava pra mim e fazia assim, como se disse isso, filha, faz assim. Ciúmes. Porque a gente tá separado já há há 5 meses, na verdade. Machismo. Vai! Vamos ver! Álcool e droga. Combinações que sempre resultam em violência familiar. Eu mesma já fui agredida por homem. Bêbado. Uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde mostra que 30% dos casos de violência doméstica e sexual contra mulheres estão associados ao uso de bebidas alcoólicas. Em 62% dos casos, a agressão foi na própria residência da vítima e quase 40% das agressões se repetiram mais de uma vez. Na verdade, ele já me agrediu, mas eu nunca fiz boletim de ocorrência, a gente sempre conversou, porque eu sou muito família. Fato comprovado por vizinhos e até familiares. O álcool dá coragem? Dá coragem. Eles aproveitam do alcoolismo, mas agredir as pessoas. Desculpa. Eu acho que qualquer tipo de droga, que a cachaça vem da cana, mas não deixa de subir para a cabeça, leva a pessoa a ficar mais corajosa. As vítimas muitas vezes têm medo de denunciar. Os agressores quase sempre procuram os mais frágeis, crianças
idosos e mulheres. Muitas vezes sofrem calados. Só ele beber, ele vai bater na gente. Falou que ia bater o carro com nós dois dentro e me matar. Eu preciso de paz, de justiça. Porque até quando que ele vai continuar? Ele vai pegar a próxima vítima. Ou ele vai me matar. E depois dessa violência, essa menina foi embora a pé do jeito que vocês viram ali, né? E a violência familiar é aquilo que o doutor falava agora há pouco. Se diz que em briga de marido e mulher não se mete a colher, mas você pode ligar no 181 e no 190 da polícia. O Vinícius Lemos tem informações agora, ao vivo, justamente sobre o trabalho da ONG SOS Mulher, né, Vinícius? Exatamente, André. O SOS Mulher Família atende a cerca de 1.300 casos, em média, todos os anos. Vamos falar então com a Cláudia Guerra, representante da ONG. Cláudia, existem mitos e verdades em relação à violência familiar. Quais são os principais deles? Olha, o SOS Mulher Família vem atendendo já há 15 anos situações de violência conjugal e intrafamiliar, sejam elas físicas, sexuais, psicológicas, emocionais e patrimoniais. E é preciso entender que muitas vezes elas andam conjugadas. A gente tem um quadro de 90% de profissionais voluntários e o atendimento é gratuito, social, psicológico e jurídico. Dentre os mitos, o mais comum é dizer, bate porque bebe, mas ele não bate no companheiro do boteco, nem bate no chefe na empresa. Portanto, a bebida pode ser um catalisador, um facilitador, um potencializador de uma situação previamente determinada nas construções de gênero do que é construído como papel masculino, feminino, nessa questão cultural do sexismo, do machismo. Então é importante a gente ter essa conotação de que são facilitadores, mas não são causas. É preciso ver a complexidade dessa violência. Portanto, viver violência conjugal é diferente de viver outros tipos de violência. E essa violência é a raiz de todas as outras. Porque nessa situação de relacionamento, investiram-se sonhos, projetos, filhos, sexualidade, tem a questão do medo, da vergonha. Então tem um ciclo da violência, atenção, agressão, lua de mel. Em algumas situações esse ciclo leva 10 anos, 15, 20, uma vida inteira. Em outras, na primeira, coloca-se o limite. Então é preciso entender a complexidade dessa violência para sair desses mitos de que isso aconteceria com gente pobre, sem instrução ou bate porque bebe. É muito mais complexo e é preciso entender para fazer uma intervenção adequada. E o SOS Mulher Família vem fazendo, seja com estratégia de atendimento individual, com casal ou grupos de apoio, há 15 anos. Busque ajuda, porque se essa violência existe, ela pode se intensificar. E a mulher está mais consciente, Cláudia? Tem buscado mais, a Lei Maria da Penha visibilizou mais o problema, elas têm, mas ela não quer o marido preso, ela quer as políticas públicas funcionando, ela quer que cesse a violência conjugal intrafamiliar, seja esse casal heterossexual ou esse casal homossexual. A Lei Maria da Penha avançou nessa concepção de família, então o casal pode ser também, e a gente entende, a ONG desde de 15 anos atrás, entende que o casal também pode ser casal homossexual, é casal. Então, tendo um relacionamento, nós estamos atendendo. O programa PAN faz abordagem na casa das pessoas e o SOS na sua sede, Rua Johan Carneiro, 1454-3215-7862. Tá certo, Cláudia, muito obrigado pela entrevista. Nós vamos falar também com a Flávia Teixeira, que é do Cevil, da UFO, sobre os casos de violência contra homossexuais. Flávia, hoje o pessoal está mais consciente e as agressões hoje acontecem de que maneira dentro do âmbito LGBT? Olha, na verdade, eu não poderia te dizer que as pessoas estão mais conscientes, porque o que se tem é um silêncio absoluto sobre essas violências. Elas só vão aparecer de verdade a partir de um homicídio, porque geralmente é o que a gente chama de crime de ódio, porque eles não morrem com uma facada, eles não morrem com um tiro. São muitos tiros, são muitas facadas, são crimes que chamam muito a atenção pela gravidade, pelo grau de violência empregado. Mas aquela violência do cotidiano, ela é muitas vezes naturalizada, porque você começa a naturalizar a violência quando você desconsidera, você retira o outro do lugar de humano. Então você não chama aquela criança, lá na escola ela não vai ser chamada de uma criancinha, ela é chamada de bichinha. Né? E bicha é não estar no contexto do humano. Transformar o outro em viado é não participar da categoria de humano. Chamar a mulher de sapatão é também provocar esse deslocamento. E quando você provoca esse deslocamento, você já justifica a violência. Então, essas crianças, elas aprendem desde muito cedo a não contar para ninguém. É como se ela fosse culpada da violência que está sofrendo. Então, ela não reclama para a família, a escola também não a protege, não entende como sendo necessária essa proteção.
e a sociedade também não. Então, ela seria refém de si própria. Então, é a escolha que ela fez justifica a violência que ela está sofrendo. E, diante disso, a gente vê uma violência que passa em todos os campos e que é extremamente silenciada. Por exemplo, até hoje, na ficha de notificação compulsória de violências, não a homofobia ou a transfobia, que é aquela que quem está envolvido são as travestis ou as pessoas transexuais. Nesse sentido, ela não é considerada uma violência. Foi um avanço considerar na ficha de notificação compulsória orientação sexual, mas é muito pouco diante do que a gente vê como violência. Certo, muito obrigado, Flávia. Lembrando que as principais agressões em relação à homofobia são as agressões verbais e também as agressões físicas. Voltamos com vocês aí no estúdio, André. Ok, Vinícius, importante aqui cada participação das especialistas neste sentido. Mas eu vou mostrar para os senhores agora, rapidamente, né, como que é difícil aplicar a lei. Está aqui a Polícia Militar que vai lá e faz a prisão do autor naquele momento. Conduz para a Polícia Civil o agressor e geralmente a pessoa agredida. Aí o doutor Eduardo Leal, como autoridade policial, mas o delegado de plantão, recebe ali aquela situação. Em estado de flagrante, pode-se ratificar com a prisão ou então formalizar um TCO, um termo circunstanciado de ocorrência. Bom, isso aí com a antiga lei, porque agora a situação mudou. Mesmo não tendo a representação da vítima, pode ficar então a pessoa ali. Agora, doutor Walter, aí chega lá a pessoa, inclusive a matéria foi bem clara aqui, que a Kátia fez, nós ouvimos aqui as especialistas. Aí chega lá a senhora e fala, não, eu não quero que meu marido fique preso. Põe tudo por terra o trabalho que as polícias fizeram, não é isso? Sim, embora exista essa previsão, mesmo que a mulher não queira representar, você pode manter a pessoa presa, mas o que a gente pretende é manter aquela sociedade familiar. Então, a gente procura preservar a vontade da mulher, né? Então, na hora que ela chega lá fazendo, não, ele é pai dos meus filhos, trabalha, tudo mais, foi um momento de bebedeira. Aliás, eu gostaria até de colocar esse ponto. Como passou na reportagem ali, essas discussões acontecem mais pelo uso de entorpecentes e de álcool. Sim. Não é isso? Hoje em dia, o cigarro é descriminalizado. Pessoa que fuma é marginalizada. E antes faziam-se propagandas para o uso do cigarro. Atualmente, nós vemos propagandas para o uso de bebida alcoólica. A todo tempo. A todo tempo, em esportes e tudo mais. Então, os jovens já estão usando o álcool desde cedo e vão para a baladinha e ali experimentam uma maconhinha. Maconhinha é simples, tá? Daqui a pouco está na cocaína, no crack, né? Então, começa a ser assim. Se não tiver um combate efetivo do uso de álcool e do entorpecente, como estamos tendo do cigarro, vai ser difícil manter isso daí. E quando chega na frente do juiz, a mulher chega e fala assim, não quero manter, fica difícil a gente pegar uma condenação. E naquela reportagem também, a mocinha com o olho machucado, o que ela falou? Que já apanhou outras vezes e aquela estava sendo a primeira vez que ela estava falando. Ou seja, para efeitos legais, aquele agressor é primário e de bons antecedentes, porque não tem nenhum registro em relação àquela agressão, embora tenha ocorrido outras vezes anteriormente. E sendo considerado atenuante, o que a justiça tem que fazer? Tem que colocá-lo em liberdade. Assim uma pena mínima, que logo ele vai cumprir um pouquinho, vai ter direito à progressão de pena e vai novamente para a rua. Coronel, eu vi que o senhor queria falar alguma coisa. É importante o trabalho da Polícia Militar. Vocês têm traçado ali um perfil do agressor e do agredido aqui em Uberlândia? Vocês têm esse trabalho lá na polícia ou não? Olha, não. Nós temos um trabalho que a gente realiza junto com o SOS Mulher, né, Universidade Federal de Uberlândia. Vocês têm a patrulha familiar, né? A PAN. É a PAN, justamente isso. A PAN, né? Que foi falado pela Adriana Guerra ali. E essa patrulha, ela funciona da seguinte forma. A gente seleciona as ocorrências de ameaça, ocorrências onde a gente identifica um conflito familiar, encaminha para a PAN e junto com a PAN a gente faz esse atendimento. Ok. Doutor Eduardo, deixa eu raciocinar com o senhor aqui. Do momento da Polícia Militar, chega lá, é mais ou menos aquilo que eu falei? A autoridade policial entende se há um TCO ou se já formaliza o flagrante, ratifica esse flagrante, arbitra uma fiança, como é que é o procedimento? Não, hoje em dia a lei... Hoje em dia, com a nova lei? Hoje em dia, a Lei Maria da Penha,
prevê que não serão aplicadas as medidas do juizado especial criminal. Sim. Então, nesse caso, não se lavra, não há possibilidade da lavratura do TCO, termo circunstanciado de ocorrência. Então é flagrante. Então é flagrante e arbitra-se uma fiança. Com direito à liberdade por pagamento depositado na justiça. E não, naquele momento na delegacia de plantão. Tem que pagar lá. Paga lá. Sim. Só que dependendo da gravidade da lesão, dependendo da gravidade do conflito, essa fiança, ela pode ser arbitrada de um salário mínimo, 2, 3, e aí vai de acordo com a gravidade do fato. Bom, e tem um teto nisso aí para fazer tem o teto, salvo arbitramento engano, 60? Agora não me recordo do teto. Mas estipula um valor bem acima para ele pagar. Isso, Se ele não pagar, ele fica preso. Se não pagar, fica preso. Ou seja, isso aí já é um progresso da lei para manter o agressor preso. Já. Inclusive, a lei, em relação à fiança, você deve analisar a condição econômica do autor, da pessoa que foi conduzida naquele momento. Então, se é uma pessoa de maior poder econômico, você vai arbitrar a fiança mais alta. Mas se de repente a agressão dele foi ali, né, muito grave, mesmo ele não tendo um poder econômico ali suficiente para fazer o pagamento da fiança, vocês arbitram acima ainda? Arbitra acima. Ok. Tá vendo só, gente? Isso é tudo dificuldade. Por exemplo, num caso desse aqui, nessas imagens aqui, os senhores, inclusive, ficaram indignados com essas imagens. Fazer o que no caso daquele ali? O senhor quer falar, doutor Anderson? Fazer o quê? A gente fica revoltado, André, porque eu falei aqui fora do ar aqui, eu tenho filha nessa idade. Aí o que gera? É aquela velho negócio. A violência gera violência. Um rapaz, o pai presencia um negócio desse aí, está na porta da casa do pai. O pai, se tiver uma arma, ele desce lá e atira naquele rapaz. Às vezes é um pai de família, um cara trabalhador, um cara honesto, um cara íntegro, a vida inteira levou a vida certinha. Se torna um criminoso. Num momento desse, ele se torna um criminoso. É o que eu sempre falo. Existe uma grande diferença entre o homicida e o bandido. Sim. O bandido é aquele que comete os delitos, aquele que furta, rouba, faz o tráfico de droga e tudo. Nem sempre os homicidas são bandidos. Ok. Num caso desse aí, qualquer pai que vê uma cena desse aí, desce lá e atira num rapaz desse. Agora, um outro perfil também que acredito, conforme o próprio Coronel Sandro, que tem esse trabalho da PAN, é quando a vítima está ali, está agredida e não quer de forma alguma que o genitor da família, que o marido fica preso. Aí é complicado, né? Complica não só para o senhor, como a autoridade policial militar, como para a Polícia Civil e bem como para o judiciário, que depois o juiz, ele é obrigado a colocar em liberdade, porque o rapaz lá, ele não tem nenhum agravante, só atenuantes, é réu primário, tem endereço fixo, tem família e filho para cuidar. É desse jeito. Aí o juiz, ele é obrigado a colocar. Felizmente, são cenas, né, terríveis, essas aqui, que a nossa equipe de plantão flagrou nas ruas. Inclusive, isso aí dá uma legitimidade de terceiros, né? Qualquer um que passar ali, que tentar impedir isso aí, dele bater nela e tudo, não vai ser penado em nada. Legítima defesa de terceiro. Qualquer um que estiver passando ali, ele pode estar armado ou sem arma, ou de qualquer jeito, ele pode repreender a ação desse cara. E nesse caso, ele poderia ser em curso em que tipo de crime, doutor? Agressão? Agressão. Ameaça? Ameaça, tem que ver o grau de agressão. Ele está mantendo ela dentro de um carro, ele está aprisionando ela dentro de um cárcere. Então, dependendo do boletim de ocorrência, dependendo da situação, a gente está vendo só a imagem, nós não vimos o que foi narrado, são vários crimes. Ok. E passa alguém ali e pode impedir, dá uma cacetada na cabeça dele, alguma coisa. Que coisa, hein, rapaz? Entendeu? E legítima defesa do terceiro. Poderia só acrescentar uma coisa também? Sim, doutor. Inclusive o Amarildo está pedindo um espaço, mas pode acrescentar, por gentileza. É rapidinho. Que a gente tem que ver, principalmente na execução criminal, que a gente lida, quando a pessoa é presa ali, a gente chama de recuperando, reeducando, né? Então, nós trabalhamos com a família da vítima querendo uma punição maior e com a família do agressor, que esse jovem aqui também pode ser um cara trabalhador e está acontecendo isso uma única vez na vida dele. Entendi. E para eles a pena é alta. Então, a gente trabalha com essas duas famílias. Uma querendo que ele se recupere, que saia para trabalhar e tudo mais, e a família da vítima querendo uma punição. Ou seja, essa balança tem que ser bem controlada, né, doutor? Sim, é verdade. A realidade é essa. O Amarildo Maciel está comigo ao vivo, inclusive um caso similar a estes que nós estamos tratando, né, Amarildo? Foi nesse final de semana um flagrante na 16ª. Preste atenção e o Coronel Sandro pode te ajudar. Foi no plantão da delegada Lia, aonde um cidadão bêbado, numa festa de aniversário, lá na rua Amor Agarradinho, Jardim Célia, ele agrediu a sogra. A cunhada entrou para apartar a briga e apanhou também do valentão, que armado deu uns tiros, a polícia militar foi chamada.
A sargenta Jeane, que esteve na ocorrência, foi agredida também pelo valentão. Ele está lá na Jaci de Assis, viu, André? E será que ele continua valentão lá ainda, Marildo? Sei não, mas bater na sogra também tem que ter muita coragem, né? Você vê, uma ocorrência não fosse trágico, seria até cômico. Infelizmente, a verdade é essa. Aqui nós estamos para discutir e debater a violência, que, aliás, ela se estendeu à gestora de segurança, no caso, a sargenta ali. Enfim, um caso que repercutiu no plantão neste final de semana. Eu vou fazer um outro intervalo, agradecendo a sua audiência aqui na TV Vitoriosa e também na Rádio Vitoriosa, AM 1390. Daqui a pouco eu volto com mais informações.